Se você está pensando em desistir, seja lá qualquer que seja o que você esteja passando agora, esse vídeo talvez possa te ajudar. Eu não espero aqui um vídeo motivacional que vá te levantar, que vá te trazer frases bonitas e agradáveis. Não. Aqui eu só quero fazer com que você mesmo tenha a capacidade de entender o que está acontecendo na sua vida, entender o que está acontecendo na sua situação e te dar a possibilidade de você escolher o próximo passo. Oi, eu sou Evandro, eu estou num desafio aqui no YouTube, gravando um vídeo todos os dias por 90 dias para melhorar minha capacidade de me expor, de comunicação, para que eu me sinta cada vez mais leve e mais tranquilo em me expor e falar aquilo que eu quero da forma que eu estou descobrindo durante essa jornada. Durante esses 59 dias que hoje completa o último dia do segundo ciclo desse desafio, e amanhã começa o último mês, ou seja, o último ciclo desse desafio, durante todo esse período, eu experimentei me comunicar de diversas formas, sobre diversos assuntos, entendendo o que eu gostava de falar, o que eu não gostava de falar, e o que eu falava simplesmente porque eu não tinha nada para trazer de interessante aqui. E aos poucos eu fui aprendendo como trazer algo que fosse de fato relevante para as pessoas. Nem todos os dias isso acontece. Mas hoje me veio uma necessidade de falar algo para todas as pessoas que de repente estejam passando por um momento na vida onde se encaram diante de uma vontade de desistir de algo. E eu poderia aqui trazer um papo muito de coach, eu poderia fazer com que você se sentisse motivado a não desistir. O vídeo de ontem, inclusive, foi falando sobre que você primeiro começa e depois você melhora. Mas isso por uma perspectiva de uma pessoa que talvez já não tenha começado ainda, está pensando se vai começar. Mas e você, que já começou? Você que já está num certo caminho e a dificuldade está batendo, e você se vê diante de um abismo onde você desiste e volta para trás, você desiste e muda de caminho, ou você continua firme na rota que você desejou iniciar. O que eu tenho para falar para você é que não adianta eu continuar ou eu tentar falar para você se manter na sua jornada se você não souber o significado de se manter nessa jornada. Você fez uma escolha de estar aí, porque você do passado entendeu que esse era o melhor caminho para você. E pode ser que você do presente esteja olhando para a situação que você está agora e entendendo que não faz muito mais sentido estar aí onde você está, passando pela situação que você se encontra agora. Talvez vivendo esse desconforto que não está fazendo nenhum sentido para o seu crescimento. Eu já estive no seu lugar e já vivi diversas faces de dificuldades. As dificuldades que me ajudavam a crescer, as dificuldades que só me colocavam para baixo, e em alguns momentos eu fui convocado a fazer uma escolha de desistir, mudar a minha rota ou seguir adiante. Esse vídeo é para você que está passando por esse momento de talvez extrema angústia. De repente buscando uma resposta para aliviar a sua dor e buscando conforto na palavra de alguém para dizer, tá tudo bem desistir. Ou talvez você nesse vídeo esteja procurando de alguma forma uma oportunidade para ouvir de alguém que você consegue aguentar um pouco mais, porque lá na frente tem o seu pote de ouro. Ou talvez esse seja o vídeo que você espere da minha fala para dizer, olha, você já tentou assim, você já tentou do outro jeito, mas chegou o momento de você mudar de rota. Porque o caminho que você escolheu lá do começo não está mais fazendo sentido, então é a hora de mudar de rota. Não desista do seu caminho, apenas mude o caminho que você está fazendo. E óbvio que você sempre vai ter essas 3 opções na sua vida. Porém, é importante que você tenha clareza sobre quais são as consequências dessas suas escolhas.
Evandro, por que você escolheu falar sobre isso hoje? Constantemente na minha vida, eu sou convocado a fazer uma escolha sobre algo que eu estou fazendo. Ou eu desisto, ou eu mudo a forma como eu estou fazendo, ou eu seguro as pontas e continuo. E até mesmo nesse desafio de gravar vídeos todos os dias, eu tenho me deparado com isso. Os dias que dão certo e os dias que não dão certo. Os dias que eu tenho bastante pessoas assistindo, os dias que eu sinto que a minha exposição, a minha comunicação está melhorando, e os dias que eu sinto que a minha comunicação está uma merda. Mas eu continuo aqui, porque faz sentido desde o começo, fez sentido desde o começo, me manter aqui, não por conta das visualizações, não por conta das inscrições, mas para melhorar a forma como eu queria me comunicar com as pessoas, de forma mais íntegra, mais verdadeira, mais transparente, mais eu. Então fazia sentido não olhar para os números, mas olhar para o meu próprio crescimento. Mas nem tudo na minha vida é assim. Tem coisas que me desgastam. E eu preciso de fato sentar com aquele desgaste, bater um papo com ele e entender, faz sentido eu estar passando por isso? De alguma forma isso está melhorando as minhas capacidades, está me tornando uma pessoa mais madura, mais consciente, mais inteligente. Eu estou evoluindo com isso ou eu estou simplesmente me perdendo e me desgastando? E eu fui convocado, eu falo convocado e não convidado, porque esse é o peso que eu senti às vezes das coisas. Que o convite ele sempre estava ali, mas quando eu simplesmente o ignorava, eu era convocado. E a convocação ela vem de um lugar muito mais sério dentro de mim. E às vezes eu era convocado a sentar com a minha dor, com o meu desconforto, bater um papo com ele e entender, faz sentido eu estar ali? Faz sentido eu passar por isso? E quando eu fazia as perguntas difíceis, que antes eu não era capaz de fazer, eu pude iniciar o meu processo de compreender onde eu estava, o que eu queria e se eu ainda queria aquilo. Seja no trabalho, no relacionamento, nos meus projetos pessoais, naquilo que eu tenho como ideia de futuro, na minha situação financeira, em tudo. Não importa o que você esteja passando. Se aquilo está difícil para você, se está sendo desafiador, sempre é importante você fazer a pergunta principal. Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou aqui, me dedicando a isso? Investindo meu tempo, minha paz, meu sossego, meu dinheiro. Isso está fazendo algum tipo de sentido? E a resposta pode ser que seja sim, pode ser que seja não. Como lidar quando a resposta é não para, de repente, um sonho que você tinha muito grande, que agora já não faz muito mais sentido? Entender que você pode ter mudado ao decorrer dessa jornada e que talvez agora o que fazia sentido antes não faz mais. Não existe uma resposta óbvia para quando nós estamos enfrentando uma dificuldade e essa dificuldade nos coloca diante de uma prova maior, que é: eu me mantenho aqui? Eu desisto? Ou eu mudo de rota? Mas existe uma forma para que a gente consiga entender, no fim das contas, o que nós devemos fazer. Perguntas. Nós precisamos ter clareza. E tudo isso parte de um ponto inicial: acolhimento. Exato. Essa é a magia que transforma a sua situação. Acolhimento. Quando está tudo muito caótico, tudo pesado, tudo tenso, você precisa aprender a se acolher de alguma forma. Por que isso faz tanto sentido? Eu vou te dar um exemplo. Quando você está passando por alguma dificuldade e isso mexe com o teu emocional, o que você procura fazer? Buscar suporte, não é? Seja na sua mãe, no seu pai, num amigo próximo, num familiar, num profissional, num
psicólogo, num psiquiatra, uma pessoa que se demonstra ser um amigo muito próximo, que te dê essa capacidade, que te dê suporte e você se sinta ouvido, escutado. É a coisa que nós buscamos em primeiro momento, quando algo está muito difícil. E quando nós não buscamos suporte, nós começamos aos poucos a se desmontar, perder a nossa força. Porque o suporte, como o próprio nome diz, é algo que lhe ajuda a ficar de pé. É algo que te estabiliza de alguma forma. Então buscar suporte, buscar apoio quando nós estamos fracos, alguma coisa nos enfraquece, principalmente o nosso emocional, é essencial para que a gente se mantenha de pé, mude a nossa rota ou até mesmo desista. Porque desistir de algo não significa que a gente simplesmente desistiu. Talvez desistir de algo não seja desistir, mas sim encerrar algo que já não faz mais sentido. Daí é importante ter o suporte correto. E é muito complexo buscar esse tipo de suporte, porque se nós buscamos o suporte em uma pessoa que não é capacitada para nos dar um tipo de suporte específico, às vezes, uma dificuldade que nós precisamos passar para que a gente consiga ir para um estado maior de vida, de evolução, acaba sendo visto para algumas pessoas como uma dificuldade que não vale a pena ser vivida. E eu já fui muito próximo de pessoas que eu demonstrava uma dificuldade que eu tinha e essas pessoas simplesmente falavam: desista disso, que isso não é para você. Pessoas que também não viviam o que eu gostaria de viver. E por conta disso, essas pessoas simplesmente me incentivavam a desistir daquilo que, óbvio, que estava exigindo demais de mim. Mas não iria me destruir se eu passasse um pouco mais sobre aquela situação. E hoje eu entendo que o tipo de suporte que eu preciso buscar é de pessoas que estão ou estão buscando estar no mesmo lugar que eu gostaria de estar. Porque essas pessoas talvez estejam passando ou passaram pelo mesmo caminho que eu estou trilhando. Essas pessoas conhecem muito bem como é estar ali, como é passar por essa dificuldade. E qual é o significado dessa dificuldade? Porque toda movimentação na nossa vida tem um significado. Um significado de merecimento, de alto valor, um significado de prova, para que depois que passasse essa prova, a gente tivesse consciência que nós estamos preparados para essa nova etapa. Ou que aquilo não faz sentido, que é um esforço em vão, que não vai agregar nada à nossa vida. E por isso, neste momento, nós temos que desistir. Procurar suporte de pessoas que não estão alinhadas com aquilo que nós queremos é a pior idiotice que nós podemos fazer na nossa vida. E essa é uma grande dica que eu te dou. Olhe para quem você busca suporte. Quer um exemplo? Em relacionamentos. Se você está passando por uma relação onde o seu companheiro ou a sua companheira é uma pessoa boa e você sabe disso, mas as coisas não se dão bem no primeiro momento. Você tem algum desentendimento ou alguns desentendimentos, mas existe respeito, existe amor, existe companheirismo. Mas em algum momento você se sente tão abalada por aquilo, porque o relacionamento às vezes ele abala a nossa estrutura. Às vezes o relacionamento ele vai nos trazer um espelho de coisas que não estão muito bem resolvidas na nossa vida. E esse é um convite para que nós possamos olhar para essas coisas e aos poucos ir resolvendo. Só que se nós trazemos todas essas angústias, essas situações desconfortáveis que podem acontecer num relacionamento, para uma pessoa que não tem a ideia do que nós estamos passando ao fundo, que talvez uma pessoa que não esteja num relacionamento ou que está num relacionamento, que nós mesmos olhamos para aquele relacionamento e não nos identificamos. Olhamos para aquela situação e dizemos:
esse não é o tipo de relação que eu quero, esse não é o tipo de relação que eu quero ter na minha vida. Daí nós pedimos conforto, consolo, suporte para uma pessoa que está dentro de uma relação que talvez não seja a melhor relação do mundo, mas ela mesmo assim normaliza aquela relação como se fosse algo completamente normal. Ou, pior, uma pessoa que não está numa relação entende que qualquer dificuldadezinha, a relação tem que acabar. Porque não sabe o valor da prova que é passar por algo complicado com alguém. Passar por uma dificuldade com alguém. Não é no primeiro momento que nós temos que desistir de algo, mas é importante nós estarmos próximos de pessoas que ou estão no mesmo barco que nós, ou estão procurando ir para um barco parecido com o nosso. Ou já estão lá. Nesse barco que nós gostaríamos de ir. Porque essas pessoas têm a capacidade de nos dizer o que faz sentido e o que não é. Essas pessoas, ao ouvir das nossas dificuldades, talvez não vão nos dizer, desista, esse não é o caminho. Talvez elas vão dizer, olha, é completamente normal o que você está passando. E eu posso te ajudar dizendo para você fazer isso e aquilo. Mas não desista. Porque o que você está procurando faz sentido. Mas não vem do dia para outra. E você não está 100% preparada para isso. Nem você, talvez nem o seu parceiro. Ou parceira. Mas é importante você se manter aí e fazer isso, isso e aquilo. É por isso que o suporte, nesse sentido, é algo tão válido. Mas aqui eu quero falar de um tipo de suporte muito importante, que é o suporte próprio. E nem todas as pessoas são preparadas na vida para terem o próprio suporte. Leva um certo tempo para que você esteja apto a ser o próprio suporte, a ser o próprio consolo. E talvez você nunca chegue ao nível de nunca mais precisar de alguém para te dar um suporte. Mas é importante você ter uma base muito bem construída. É importante você ter clareza do que você é, do que você quer e do que você pode fazer por si mesmo. Entender que nem todos os ruídos são informações válidas. Às vezes os ruídos são ruídos, apenas ruídos, e devem ser ignorados. Mas às vezes, informações preciosas que o seu coração está dando para ti precisam ser escutadas com muita atenção. Quando algo não está bem dentro de você, não empurre para debaixo do tapete. Quando você não está feliz, quando você não está legal, quando você não está bem, não empurre isso para debaixo do tapete. Não ignore esses sinais. Porque se você ignora, o que você está fazendo é simplesmente não te dando próprio suporte. É falando para você mesmo, não tem espaço para dentro de mim para esse sentimento de alguma forma se manifestar. E o que você faz? Você não se dá o devido suporte. Agora, quando você entende que dificuldades vão vir, e às vezes essas dificuldades vão mexer com as suas emoções, e dentro de tudo isso você consegue abrir um espaço para poder sentir essas emoções. Quais são elas? Raiva, medo, ciúmes, falta de confiança, ódio, tristeza, incapacidade. É uma roda gigantesca de emoções que você pode sentir. Se você não abre espaço para compreender que está tudo bem você sentir essas emoções, você não é a pessoa que está dando suporte. E às vezes você vai buscar uma pessoa que também não tem a capacidade de te dar um suporte de uma forma madura e saudável. E aí, às vezes, onde você acaba fazendo escolhas erradas. Desistindo de coisas que não deveria desistir. E eu não estou falando aqui que é para você simplesmente navegar na dificuldade para sempre. Mas a dificuldade vai vir. Você precisa entender que nem toda dificuldade é o seu abismo. Mas que nem todo abismo é só uma dificuldade. Então é complexo um pouco esse movimento
dentro da nossa vida. Mas é importante nós entendermos que, independente de qualquer movimento de desconforto, de tristeza, de dor, ele precisa ser ouvido e não mais deixado de lado. Eu fui a pessoa que durante muito tempo achava que os meus sentimentos eram a minha fraqueza. Algo mexer comigo, me deixar triste, me deixar desmotivado, algo me deixar com ciúmes, com raiva, nervoso. Eu achava que isso era uma fraqueza. Mas eu entendi que são simplesmente sinais de reações que eu tenho sobre coisas que estão me acontecendo. E quando eu simplesmente ignorava isso, eu deixava de me escutar e eu começava a suprir, ou melhor, a comprimir todos esses sentimentos. Então chegou um momento onde eu estava cheio de coisas dentro de mim. Vários sentimentos. Sentimentos não ouvidos, não processados, não liberados. Até que chegou um momento onde eu não me identificava mais comigo. E aí muitas pessoas acabam desenvolvendo ansiedade, depressão. Eu comecei uma crise de ansiedade muito forte dentro de mim. E hoje, quando eu entendo que eu estou me sentindo sufocado de alguma forma, eu já entendo rapidamente. Eu estou me sufocando. Porque eu não estou dando espaço para navegar nas minhas emoções. E navegar nas minhas emoções não é ser avalanchado por elas. Essa palavra nem existe, mas o termo é. Não é uma avalanche de emoções que simplesmente faz com que o seu mundo gire de cabeça para baixo e aquilo te destrua internamente. Não é isso, mas é importante você se conectar com as emoções. Porque o medo quer te falar algo. O medo quer te falar, olha, essa situação que está prestes a acontecer me deixa com medo, porque eu nunca passei por isso. Eu nunca estive nesse lugar. Eu tenho medo do que tem lá, porque é incerto. Então, ao invés de simplesmente pegar esse medo e sufocar e dizer, eu não preciso desse medo, eu não posso me conectar com esse medo, porque se eu me conectar com esse medo eu não vou fazer as coisas. Só que aí, você continua vivendo com medo. Continua com medo ali, batendo na sua porta todo dia, querendo ser ouvido, e você simplesmente não dá ouvidos a ele. Porque você é forte demais, você vai conseguir andar ignorando o medo. Mas a coisa mais saudável a fazer é entender por que o medo está ali. Respeitar a voz do medo. E dar suporte para o medo. Falar para ele, talvez mesmo que você não consiga viver, mas a sua mais autoconsciência consegue conversar com o medo dessa forma. Olha, eu entendo que você tem medo. Eu entendo que do outro lado tem algo que nós não conhecemos. Algo que nós não sabemos o que tem. Como é, a forma, como vai mudar a nossa realidade. Mas eu tô junto contigo e a gente vai dar suporte um pro outro. É conversar com o medo como se fosse uma entidade mesmo. Algo que está dentro de você, uma criança. Você pode personalizar ou personificar o medo, que é tornar o medo uma imagem de uma criança sua que tem medo. Então, você pode fechar os olhos e imaginar você, criança, com medo e conversar com essa criança com medo. Ou você com raiva. Imagine você, uma criança, com raiva. Porque quando nós não lidamos muito bem com os nossos sentimentos, geralmente, na grande maioria das vezes, é porque nós não aprendemos a lidar com essas circunstâncias no nosso passado, quando nós éramos crianças. Faltou o suporte de um adulto, de uma pessoa consciente. Faltou o espaço para deixar esse sentimento ser tratado de uma forma saudável. E aí nós acabamos reprimindo esse sentimento. E o sentimento reprimido, ele não vai embora, ele fica lá, ocupando espaço, trazendo peso. Por isso que é importante nós aprendermos a ser o suporte de nós mesmos em algumas situações, onde nós podemos conversar com as nossas emoções e entender por que algumas coisas estão mexendo com o nosso interior de uma forma que nós não gostamos e conversar
com medo, com a raiva, com a angústia, com ciúmes e até mesmo com a alegria. Quando nós criamos essa capacidade de nos conectar com as nossas emoções, nós deixamos de reprimi-las, elas deixam de ser uma sombra ruim e passam a ser uma força sobrenatural que nós temos diante de nós. Como assim, Evandro? Se você hoje encara o seu medo como inimigo, você está o tempo todo lutando com ele. Só que quando você conversa com ele, faz as pazes com o medo, dá ouvidos para o medo e escuta o que ele tem a dizer e consegue consolá-lo de alguma forma, consegue suportar, dar suporte ao medo, conversar com essa criança, você deixa de ser inimiga do medo. Ela se torna uma aliada sua. O medo antes que queria te fazer parar, agora ele vai conversar do seu lado. Olha, eu tô com medo aqui, mas você me deu tanto suporte que agora eu vou ficar do seu lado. Você me deu tanto conforto, você me colocou no seu colo, você me ouviu, que agora eu vou ficar do seu lado. E agora você deixa de ter um inimigo e você tem um aliado. Aquilo que era o teu inimigo agora vira um aliado, ou seja, você se torna uma pessoa mais forte e você consegue operar mesmo com medo. Expande isso agora para a sua vida, você começa a operar mesmo com raiva, mesmo com ciúmes. E você aos poucos vai se conectando, isso que é a parte mais mágica, com momentos da sua vida onde você consegue entender que o medo não precisa fazer parte daquilo. Porque o medo expressou o que ele queria sobre aquela situação, você passou por aquela situação e depois você conversou com o medo e falou, e aí, a gente passou por aquilo que você estava com medo, como é que você se sente? Como é que você se sente agora? E o medo fala, tá tudo bem. E você fala, caraca, então não preciso ter medo de situações que se assemelham a essa. Então situações muito parecidas com aquela que você enfrenta na sua rotina já não vão te bloquear mais, porque você ouviu o teu medo, deu suporte para ele se tornou um aliado e agora você consegue passar por situações parecidas com aquela que você não é mais bloqueado, não é mais confrontado pelo medo. E quando você vai resolvendo uma situação aqui, uma situação ali, outra cá, outra ali, todos os dias você vai conseguindo evoluir no seu estado emocional. Você passa a se tornar uma pessoa mais forte emocionalmente, onde coisas que eram antes muito básicas, que te afetavam, hoje já não te afetam mais. E você acaba se tornando uma pessoa mais consciente, que é capaz de dar mais suporte para você mesma. É óbvio que é importante nós aprendermos isso, mas nem sempre a gente vai conseguir dar esse próprio suporte para nós mesmos. Às vezes nós precisamos de alguém que possa ser esse suporte, que possa nos ouvir, que possa nos dizer palavras, conselhos, que façam com que de fato a gente não desiste, ou desista, que não é desistência, às vezes é uma mudança, é sair de algo que não faz sentido, que não está agregando nada na sua vida. Ou talvez a gente só precise mudar de rota. Ou talvez a gente precise passar por aquilo, entender que é um momento de dificuldade, mas vai chegar uma hora onde essa dificuldade vai passar porque nós vamos nos fortalecer, conversando com as nossas partes de medo, raiva, ódio, ciúmes. E a gente vai conseguir ter segurança emocional. E aí vai chegar um momento que a gente vai conseguir chegar onde nós queríamos. Porque nós nos mantemos constantes naquilo que nós desejamos no passado, começamos, continuamos e finalizamos. Mas independente da situação que você esteja,
das suas 3 escolhas de desistir, mudar de rota ou continuar firme, independente dessas 3 escolhas, é importante que você saiba se dar suporte. Tenha consciência disso. Saiba como isso funciona. E aí você pode dizer, Evandro, parece muito óbvio, como você está falando agora, mas eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso. Qual é o passo a passo? Existe um passo a passo? Como é que eu inicio? Tudo tem uma forma de se iniciar. Se isso faz sentido para você, mas você ainda não conseguiu iniciar isso na sua vida, é porque talvez você precise de alguém perto de você que te ensine isso. Talvez você precise de alguém que já esteja vivendo isso para que te mostre, te guie de alguma forma para você também alcançar esse nível de clareza, esse nível de autossuporte. Mas é importante você entender que chega um momento da nossa vida que não dá para crescer mais, não dá para evoluir mais se nós não aprendermos isso. Porque chega um momento onde a vida cobra que nós estejamos ao nível de nos suportar, de nos darmos suporte. Se isso não acontece, a gente não evolui mais. Porque pedrinhas muito pequenas se tornam pedregulhos enormes que pesam e impedem o nosso caminho. Se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir para você dar um like aqui. Se você quiser comentar nesse vídeo aquilo que você está sentindo, como de repente esse vídeo te trouxe mais clareza, eu vou ficar muito feliz se você expressar aqui. Mas se você não se sentir seguro, se você não se sentir confortável em se expressar, tá tudo bem. Desde que você de alguma forma medite ou pense sobre o que eu falei aqui com você hoje, e dessa forma você aos poucos procure investir na sua vida para que você tenha mais e mais consciência emocional nesse sentido. Independente de você querer desistir, mudar a sua rota ou se manter aonde você está, ter a consciência sobre o que está acontecendo dentro de você é a melhor escolha. Seja, acima de tudo, o seu principal apoiador. Obrigado por você ter me ouvido até aqui e eu vejo você no vídeo de amanhã. Valeu!